pessoal, fazendo a correção do simulado dessa semana, envolvendo o descritor D20 e D28. O D20 é resolver problemas com os números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E o D28, resolver problemas que envolvam porcentagem. Então, bora lá. Primeira questão. Pedro viajou para Buenos Aires e no dia que chegou, a temperatura máxima registrada foi de 11 graus Celsius e a mínima foi de menos 3 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura em Buenos Aires nesse dia? Bem, pessoal, lembrando que variação é sempre o valor maior menos o valor menor, representado pela letra delta, letra grega. Então, variação nesse dia foi maior temperatura, 11 graus, menos 3 graus Celsius, certo? Maior menos a menor, só que a nossa menor aqui é um número negativo. Fazendo jogo de sinal, menos com menos, mais 11 mais 3, 14 graus Celsius. Então, a variação de temperatura em Buenos Aires foi de 14 graus Celsius positivos, certo? Então, alternativa D. Segunda questão. Paulo abriu uma conta corrente com crédito de cheque especial e nela fez um depósito de R$300. Ele emitiu 2 cheques, um no valor de R$200 e outro no valor de R$300. Considerando que não houve nenhuma outra transação na conta de Paulo nesse período, seu saldo após a compensação desses cheques é de, nesse caso aqui, cheque compensado, pessoal, para quem não entende de conta corrente, que está sendo retirado do valor da conta, tá? Então, ele tinha um depósito de R$300, então o saldo dele estava R$300 positivo. Depois, o primeiro cheque foi compensado e depois o segundo cheque foi compensado. Esse é o resumo das transações nesse período. Tá, se eu pegar aqui 300 menos 200, fica 100. E 100 menos o segundo cheque que foi compensado, 100 não dá para tirar 300, fica faltando 200. Então ficou R$200 negativos. Então alternativa C. Terceira questão. Fernanda pratica mergulho. Em um dia, ela mergulhou com um grupo em mar aberto a uma profundidade inicial de 13 metros. Em seguida, ela desceu por mais 25 metros e, posteriormente, subiu 9 metros para juntar-se novamente ao grupo. Considerando como zero a altitude do nível do mar, em relação ao nível do mar, qual foi a altitude que Fernanda atingiu quando se juntou novamente ao grupo? Então, ela desceu 13 metros no nível do mar, depois desceu de novo 25 metros e depois subiu 9. Então, aqui, se eu for representar por uma operação, se ela está descendo, ela está diminuindo. Então, menos 13. Depois, ela desceu 25 metros de novo, diminuindo de novo. E como ela está subindo 9 metros, ela está aumentando a altitude dela em relação ao nível do mar. Ok. Aqui, se eu devo 13 e devo 25, na verdade, eu estou devendo 38. E se eu devo 38 e pago 9, eu vou ficar devendo 29. Então, menos 29 metros em relação ao nível da água. Foi quando ela se encontrou com o grupo. Questão 4. Na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos positivos. Cada questão errada vale 2 pontos negativos. E cada questão não respondida vale 1 ponto negativo. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. O número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi... Vamos montar uma tabelinha aqui. Primeiro, as que ele acertou. Ele acertou 7 questões.
Dessas 7 questões, cada uma vale 5 pontos positivos. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 5, então ele ficou com um saldo de 35 pontos positivos. Mas que ele errou? Ele errou 8 questões. Cada questão errada é 2 pontos negativos. 8 vezes menos 2, mais com menos, menos. 8 vezes 2, 16. Então ele ficou com 16 pontos negativos, das que ele errou. E as não respondidas. Certo? As não respondidas, o enunciado não te deu o número exato. Mas você sabe que no total são quantas questões? São 20. Se ele acertou 7 e errou 8, então foram 15 questões. Se foram 15 questões, falta então 5 que ele deixou sem responder. E cada questão sem responder vale um ponto negativo. Mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Se a gente somar então o número de pontos aqui, o que eu vou ter? 35 menos 16, eu fico com 19. 19 menos 5, eu fico no total de 14 pontos. Ok? Próxima questão. Na parte da Lua, iluminada pelo Sol, tem uma temperatura de 110 graus positivos. E a parte não iluminada, de menos 130 graus negativos. A variação de temperatura entre a parte iluminada e a parte não iluminada é... Lembrem, toda vez que pedir variação, é sempre o maior valor menos o menor valor. Nesse caso aqui, o maior é 110 e o menor, menos 130. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais. E 110 mais 130, 240 graus. Alternativa A. Ok? Questão 6. Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele completou. Então, ele tem 120 figurinhas. Dessas 120 figurinhas, já que é o total, em porcentagem é representado por 100%. E quantas são repetidas? 72 figurinhas são repetidas. Eu quero descobrir quantos por cento equivale desse total. Por regra de 3, multiplica em cruz, 120 vezes x é igual a 72 vezes 100, que dá 7.200. O 120 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar, 720 dividido por 12, 60 exato, tá? Então, 60% das figurinhas foram repetidas, ok? Tá. Se 72 figurinhas são repetidas, então qual que é a porcentagem, aproveitando aqui, que representa que não são repetidas? Não são repetidas um número de 48 figurinhas, que equivale a 40% do total. Já que 60% é repetida, 40% então é o que sobra das não repetidas. Questão 7. Uma máquina fotográfica custava R$600. No Dia das Mães, esta máquina foi vendida com desconto de 10%. Então, custava 600, foi vendida com desconto de 10% e logo depois, sobre o novo valor, sofreu um aumento de 10%. O seu preço atual em reais é... Note que aqui eu tenho duas partes. Primeiro ele sofreu um desconto de 10% e logo depois, sobre o novo valor. Então é sobre o valor depois de descontados 10%.
sofreu um aumento de 10%. Então vamos lá. R$ 600 é o que eu começo, é o total. Então é 100%. Se ele sofre um desconto de 10%, a câmera fotográfica passa a valer 90% desse valor. É o que eu quero descobrir, ok? Multiplicando em cruz, 100x é igual a 6 vezes 9, 54, mais 3 zeros. O 100 está multiplicando, passo dividindo. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então o valor passa a custar R$ 540. Então esse novo valor é R$ 540. E sobre esse novo valor, que agora representa o meu novo total, que vale 100%, sofre um aumento de 10%. Então ele passa a custar 110% desse novo valor. E eu quero descobrir qual que é esse valor novo, esse valor atual. Montei minha regra de 3, multiplico em cruz. Então eu tenho 100x, que é igual a 540 vezes 110, vamos fazer aqui do lado. Esquece esses zeros. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 4, 9, 4. Agora eu aumento esses dois zeros. Então, 59.400. O 100 está multiplicando, passo para o outro lado da minha igualdade, dividindo. 2 zeros em cima, corto com 2 zeros embaixo. Então, o preço atual passa a ser 594, que é representado pela alternativa B. Ok? Questão 8. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. A oferta é de 120, o preço passa a ser 90. Nessa oferta, o desconto é de... Tá, o preço original é 120, então ele começa valendo 100%. Só que ele passa a valer 90%. Eu quero saber quantos por cento teve de desconto. Então eu quero saber aqui quanto que ele passa a ser 90%. Ok? Faço a multiplicação em cruz. 120x é igual a 90 vezes 100 dá 9.000. Passo 120 dividindo 9.000. Corto 0 com 0. 900 dividido por 12. 900 dividido por 12. Vamos fazer aqui do lado. 900. Quantos 12 cabem em 90? Vamos começar assim então. Vamos fazer a tabuadinha aqui do 12. 12 vezes 1, 12. Vezes 2, 24. Vezes 3, 36. O dobro de 3 é 6. Fica então 72. Vezes 7, 84. É o mais perto que vai chegar. 7 vezes 12, 84. Sobra 6. Abaixo 0. Se eu fazer vezes 5, dá certinho 60. 5 vezes 12, 60, resto 0. Então, ele passa a valer 75%. Agora, note o seguinte. De 100%, passa a valer 75%. Então, tem um desconto de quantos por cento? De 25%, que é representado na alternativa D. Ok? Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores na arquibancada, 12.100 nas cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Neste jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram no estádio torciam pelo time que venceu a partida. Qual é o número aproximado de torcedores que viram
seu time vencer. Ok, para saber o total de pessoas, primeiro eu vou somar todos esses torcedores. 20.538, 12.100, 32.070. Somo tudo. 8, 0 sobe 1, 7, 4, 6. Então, no total eu tenho 64.708 torcedores. E apenas 20% compareceram no estádio. Então, 64.708 equivale a 100% das pessoas que estavam ali. Só que só 20% dessas pessoas são os torcedores do time que ganhou, que eu não sei, então chamo de X. Multiplico em cruz, 100 vezes X sem X, 20 vezes 64.702, vou fazer aqui do lado, ignoro o 0, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1, 2 vezes 7, 14, sobe 1, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9, 2 vezes 6, 12. Agora eu coloco 0. Então, fico aqui 1.294.160. O x está multiplicando 100, eu passo esse 100 dividindo para o outro lado. Dividir por 100, lembra que é mexer a casa, duas casas para a esquerda. Então, ficaria com uma vírgula aqui na segunda casa, ficando com 12.941,6 torcedores. Lembrando, não aparece essa alternativa, mas ele pediu o número aproximado. E se eu aproximar 12.000, a alternativa mais perto que eu chego é 13.000 torcedores, que é a alternativa B. Ok? E a última questão. Novo aumento, a gasolina subiu. No novo reajuste, a gasolina aumentou de R$ 2,4 para R$ 2,7. O aumento percentual foi de... Eu quero saber quantos por cento teve de aumento. Então, imagina. Começou como? 2,40. Então, esse 2,40 vale 100% do total, que é o que eu tinha. Ele passa a ser 2,70. Eu quero saber, então, qual que é a porcentagem que representa esse 2,70. Multiplico em cruz, 2,4x, que é igual 2,7 vezes 100 é dos 270. 270 passo dividindo o 2,4 dividindo 270 e agora eu tenho que fazer essa divisão. Lembra? Divisão com números decimais, primeira coisa é igualar a vírgula. Tem uma casa aqui, então vou igualar uma casa aqui. Apago a vírgula depois que eu igualei e faço a divisão normalmente. Quantas 24 cabem em 27? 1. 1 vezes 24, 24. Sobra 3. Abaixo 0. Quantos 24 cabem em 30? 1. 1 vezes 24, 24. Resto 6. Vou continuar aqui do ladinho. Abaixo 0. Quantos 24 cabe em 60? 2. 2 vezes 24, 48. Resto 12. Quantos 24 cabem em 12? Nenhum. Então, vírgula, aumenta um 0. Quantos 24 cabem em 120? 5. 5 vezes 24, 120. Resto 0. Então, o resultado é 112,5%. Agora notem, quanto que foi o meu aumento? De 100 aumentou para 112,5. Então teve um aumento de 12,5%. Então a alternativa correta é a letra B.
ok? Bem, pessoal, esse foi fiz a correção do jeito mais prático, ok? Existem outros meios para calcular a porcentagem? Existe por meio de lógica, ok? Existem outros métodos também. Eu expliquei aqui de maneira mais prática, maneira mais curta, fácil de vocês entenderem. Eu poderia ter feito de métodos diferentes que teria a precisão de mais cálculo, tá? Eu resumi aqui da maneira mais prática possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.